Olá a todos, com o clubismo liberado e a camiseta do meu time aqui de coração. O tema do vídeo hoje vai ser: como é a experiência dentro de um estádio de futebol? Você já foi em um? Já tem vontade de ir? Já foi? Como que é? Como que foi a sua experiência? A primeira vez que eu fui foi aqui em Mojimirim, assisti a semifinal do Brasileirão Série C entre Mojimirim e Paysandu. O Sapão, coitado, levou um 4-1 inacreditável no Pará. Nós já sabíamos que dificilmente passaria para a final do Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim, fomos eu e dois amigos meus, vai inclusive estar uma foto aí aparecendo para vocês agora. O Mojimirim ganhou de 2-1 de virada, saiu aplaudido de campo pela determinação que teve por lá, mas infelizmente não deu para passar de fase. E a outra vez que eu fui no estádio também foi assistindo o Mojimirim, o Sapão. Aqui, ó, camiseta do Mojimirim Esporte Clube, meu terceiro time de coração depois de São Paulo e da Chapecoense, Chapeterror, maior verdão do Brasil. O Mojimirim acabou ganhando de 3-1, foi aquele jogo contra o Macaé do Rio de Janeiro pelo Brasileiro da Série B. Foi uma das poucas vitórias do time aqui no estádio pela Série B, porque o time infelizmente acabou caindo de divisão. E foi aquele jogo que o rival do pai e o rival do filho marcaram. A primeira vez que isso aconteceu na história do futebol. Teve aproximadamente 3 mil pagantes, se eu não me engano. E é completamente diferente ver o jogo dentro do estádio. O feeling que você tem do jogo é completamente diferente. Você consegue perceber como alguns jogadores se movimentam melhor do que você vê propriamente pelo jogo. O jogo ele parece muito mais rápido, ele parece muito mais intenso, apesar de ser um jogo de Série B de brasileiro. Eu fiquei impressionado com como o jogo é diferente no estádio, fora o clima. Aquele senhorzinho que vive reclamando, por exemplo, de um escanteio curto cobrado, que diga não, escanteio curto, por favor, gente. Por favor, eu nunca te pedi nada, jogador de futebol, para de cobrar escanteio curto. Te peço só isso, por favor. E impressiona o clima que é o jogo, como é diferente. A entrada dentro do estádio, a entrada dentro do estádio é boa, hein? Legal. A entrada no estádio, a forma como que o jogo se conduzindo. O Mojimirim abriu um 3-0 que saiu mais do que aplaudido de campo. A gente praticamente reverenciou todos os jogadores. Mas é muito legal. Meu sonho agora de verdade é ir ver um jogo de São Paulo no Morumbi. Ou outro jogo qualquer outro estádio, porque mais do que torcedor de São Paulo, eu sou amante do futebol em si, né? Ver um jogo na Europa também deve ser muito legal, adoraria ver também. E agora a gente vai mostrar para vocês alguns relatos de outros amigos nossos e pessoas também que gostam muito de futebol, como que elas se sentiram no estádio, como foi a experiência, alguns relatos bastante interessantes. Confiram aí. Ai, que bosta. Meu nome é João Paulo, sou instrutor de treinamento, tenho 21 anos e sou santista. Olá, meu nome é César, eu tenho 28 anos de idade, estou estudando jornalismo e também trabalho como jornalista na Rede Opinião de TV de Araras. Qual é o seu time, César? Meu time do coração é o São Paulo Futebol Clube. Bom, meu nome é Diego Fabiano, eu sou estagiário de jornalismo e eu sou Corinthians, claro, e tenho 20 anos de idade. Meu nome é Victor Alexandre e tenho 20 anos de idade, graças a Deus sou corintiano e minha profissão sou gerente de plantão. Qual foi a sua primeira experiência dentro de um estádio de futebol? Ironicamente, a minha primeira experiência foi com um time que eu não tenho muito afeto, que, pra falar a verdade, eu não tenho afeto nenhum, que é o Corinthians. Acho que a maior rivalidade do Santos, pra mim, é com o Corinthians, e eu era criança, não me lembro exatamente o ano, mas minha família sempre foi toda corintiana. E a minha primeira experiência assistindo um jogo de futebol profissional foi um jogo do Corinthians, que foi Corinthians e Atlético Mineiro. O Corinthians empatou esse jogo 0-0. E eu lembro que eu era criança, eu não pude nem esboçar a reação pela minha felicidade em ver o Corinthians não ganhar. E a primeira vez de ver o Santos na Vila Belmiro, no Pacaembu ou qualquer outro estádio, Cara, como foi? Eu posso dizer acho que o melhor adjetivo para descrever é mágico. Foi uma sensação incrível, porque eu jogava futebol em categorias de base esse tempo, e nós fomos disputar um campeonato lá em Santos. E, ir para Santos e não ir para Vila Belmiro é quase um pecado. Eu fui para Vila Belmiro com a maior vontade do mundo,
com o maior brilho no olhar possível que uma criança podia ter. E eu fui assistir Santos e Vasco. Eu lembro que o primeiro tempo, a emoção sobrenatural, porque eu estava no estádio pela primeira vez vendo o meu time de coração, de fato, e o Santos começou ganhando de 2-0 o primeiro tempo, e eu não podia descrever a minha felicidade, era um sentimento que não tinha fim. Só que chegou o segundo tempo e o futebol é uma caixinha de surpresa, né, amigos? O futebol, ele consegue te parar em todos os sentidos. Ele consegue te fazer sorrir, consegue te fazer chorar. E aquele dia foi o dia do choro. O Santos começou ganhando por 2-0 no primeiro tempo e conseguiu tomar uma virada histórica. 3-2 para o Vasco, e eu fui embora feliz por ter conhecido o Santos, por ter conhecido a realidade do futebol, no estádio. Mas fui embora muito triste, porque eu fui com toda a ânsia ver o Santos jogar e acabei sendo muito pé frio e o Santos perdeu. E até hoje eu tenho uma superstição que vale. Eu não assisto final, tá? Esse jogo não se trata de uma final, mas toda final do Santos eu não assisto com a camisa do Santos, porque toda vez que eu assisto o Santos perde. Toda vez. Qual foi a sua primeira experiência dentro do estádio? Cara, minha primeira vez no estádio de futebol foi em 1996, quando eu tinha 10 anos de idade. Foi um jogo lá na minha cidade, em Araras, foi entre União São João e Mojimirim. Foi derrotado por 1-0 para o Mojimirim. Mas foi a minha primeira experiência no estádio, ver a torcida gritando cara, foi a primeira vez. E vendo o seu time de coração São Paulo, você chegou a ver no Morumbi ou algum outro estádio? Como foi a experiência? Então, eu tive duas oportunidades, né? A primeira foi em 2001, em Araras também, pelo Campeonato Paulista, União São João e São Paulo. O jogo acabou em 4-3 para União São João. Então, meu pai ficou me zoando durante um mês pelo dinheiro que gastou, né, de ter ido no estádio para ver o São Paulo perder, se ele podia ter visto pela televisão. Uma coisa que eu nunca vou esquecer foi a final da Libertadores de 2005. A oportunidade foi São Paulo e Atlético Paranaense no Morumbi. São Paulo venceu aí a segunda partida por 4-0, né? E era lindo de ver, cara, o estádio, 70 mil pessoas gritando, torcendo, aqueles sinalizadores, as bandeiras, gritando Rogério, Josué, Mineiro. E acho que a parte que mais emocionante foi para mim foi quando saiu aquele gol do Luizão. O Luizão fez o gol lá, saiu chorando, a torcida comemorando e gritando é campeão, é campeão. Na hora que o Rogério levantou a taça, então, cara, é coisa que não dá para esquecer, não vai ficar sempre gravada na mente. Rádio Jovem Pan. Rádio Jovem Pan. Bate no peito, Luizão! Bate no peito, Luizão! Bate no peito, Luizão! Bate no peito, Luizão, que é a sua marca! É a marca do artilheiro brasileiro em Libertadores da América! Olha o Mineiro, desce, vinha pra Tardelli, vai pintar mais um, pintou, Tardelli, bateu, gol! Rádio Jovem Pan. Rádio Jovem Pan. É pra acabar de matar, é de Diego Tardelli. Torcida do São Paulo invadindo. Rapaz, é o quarto gol São Paulino. O garoto Tardelli, que entrou no lugar do Luizão, dominou na grande área, trouxe para a perna direita, bateu pro fundo do gol. São Paulo 4. Diego, qual foi a sua primeira experiência no estádio de futebol? Olha, cara, no estádio de futebol eu nunca tive grandes experiências, mas minha primeira experiência foi em 2013, foi para assistir o Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Eu lembro o jogo foi Corinthians e Juventude. O jogo aconteceu no estádio do Limeirão e por mais que tenha sido um simples jogo, uma partida, sei lá, não é de grande importância para a torcida do Corinthians, mas realmente foi um momento inesquecível para mim. Como foi a emoção de ver seu time, mesmo que o Sub-20, jogando perto de você assim? Cara, acho que ir no estádio, como já a turma disse anteriormente, não tem como descrever, né? É uma emoção única, é um momento único que você vive ali dentro. Por mais que seja tudo simples, não é grandes arenas, grandes estádios,
mas realmente é uma coisa emocionante, né? Uma coisa que realmente que qualquer torcedor, quando tem oportunidade, deve ir, tem que aproveitar esse momento. Qual a diferença entre assistir um jogo no estádio e na televisão? Acho que não tem nem como, né, fazer uma comparação entre os dois, né? Porque se você for no estádio, mesmo se for um jogo 0-0, a emoção ali vai ser diferente do que você assistir um jogo na TV. Na TV é uma coisa tudo muito superficial, né? Você ter ali o teu narrador e tal, por mais que ele tente detalhar a partida, né, colocar uma emoção para dentro da sua casa, mas você estando no estádio, você assistindo aquilo, né, você gritando junto com a torcida, realmente não tem como nem fazer comparação entre os dois, né? Porque torcer no estádio e torcer na TV, não tem como, cara, realmente descrever. É diferente, entendeu? É impossível realmente fazer qualquer tipo de detalhamento sobre isso. Você já foi no jogo do profissional do Corinthians ou não? Não, cara, o mais perto que eu tive do profissional do Corinthians foi quando eu passei do lado da Arena Corinthians. Mas e no profissional, realmente, eu nunca tive oportunidade. Só mesmo no Sub-20, né? Que foi em 2013 e no ano passado para ver os 2 jogos do Corinthians. Vitor, você já teve alguma experiência em estádio de futebol e qual foi a primeira oportunidade que você teve? Já tive 3 oportunidades. A primeira foi num jogo no Pacaembu, da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Fui ver aí o meu segundo maior ídolo do futebol, que é a Marta. O Brasil perdeu, já comecei com o pé frio. Perdeu para o Canadá de 1-0, mas valeu, foi incrível a oportunidade. Mesmo não sendo um jogo do Corinthians, que é o meu time de coração, foi uma experiência incrível. E você já teve experiência de ver o Corinthians, mesmo que sub-20, profissional, algo do tipo? Eu fui ver o Corinthians, se eu não me engano, foi em 2012, contra o Curitiba, na Arena Fonte Luminosa de Araraquara, estádio da Ferroviária. O Corinthians ganhou de 2-1, também foi uma experiência sensacional. Eu lembro que o Corinthians começou perdendo, Danilo fez o gol de empate e o Paulinho fez o gol da vitória. Foi a estreia daquele uniforme do... Isso, da camisa grená do São Jorge. Isso, esse jogo eu lembro como é que foi. E você já viu algum ídolo seu no estádio, alguma coisa assim do tipo? Olha, ídolo mesmo foi no primeiro jogo, que foi a Marta, depois tive a oportunidade de ver o Paulinho, que é um jogador que eu admiro muito, mas o meu sonho é um dia ver o jogo do craque, né, do Neymar. Em qual ocasião, no caso? Cara, em qualquer ocasião, se fosse um amistoso, uma partida beneficente, uma partida de Champions League, pra mim não tem problema nenhum. Mas, só uma dúvida, se você é corintiano, por que o Neymar é seu maior ídolo? O Neymar é meu maior ídolo porque ele joga o futebol moleque, entendeu? Ele, assim, apesar de eu ser corintiano, o Santos ele tem uma essência, um celeiro, entendeu? Tem vários jogadores do Santos que eu gosto, o Robinho, o Neymar, o Diego, que começou lá também. Então tem um futebol assim mais plástico, mas um dia o Neymar vai jogar no Corinthians, se Deus quiser. Olha, polêmica, Neymar. Você é louco, o Jurecão tava vassouriando. Neymar no Corinthians. Tá arrependido. Deus quiser, onde ele vai. O cantor Daniel daqueles conta. Mano, cala a boca. Ô, aí, tá vendo? Por isso que eu falei pra eu trazer ele. João, quero que você fale pra mim agora. Como te revolta um cidadão desse falando sobre Daniel, o cantor, ser ídolo dele no estádio? É quase uma blasfêmia, cara. É quase uma blasfêmia. Nós estamos falando aqui de ídolos, de futebol, daquela coisa viva que só quem gosta sente. Então quem gosta de futebol, não quer ver Daniel no estádio, cara. Se eu quisesse ver Daniel, eu ia numa festa do peão, cara. Eu quero ver futebol, eu quero ver arte, eu quero ver genialidade, eu quero ver coisa que ninguém faz, sabe? Eu quero futebol, eu quero arte. Quem que faz as coisas que ninguém faz? Neymar. E de meninas? De menina Marta. A Marta joga muito. Eu falo, cara, olha, sorte a nossa poder viver numa geração que tem Neymar, que tem Marta e que ainda tem o restinho do Falcão lá. E aí, César, o que você acha? Neymar é minhas bolas para começo de conversa. Neymar de goela. Diego, já que você falou Neymar de pi, vai lá, fala lá na frente, por O favor. Neymar, ele é um santista enrustido. Eu quero fazer uma denúncia aqui, porque essa matéria está sendo tendenciosa, principalmente o caso do Neymar.
Só foi perguntar dos ídolos dessa matéria só porque curtiu o Neymar. Neymar é um monstro. Vocês estão se iludindo. Vocês estão se iludindo. Primeiro, para começar. Para você que está assistindo, eu quero que você sinta o que nós sentimos pelo futebol, porque o futebol, embora pareça ser algo violento de vez em quando, São Paulo está até bem postado na defesa. Louco, Lugano. algo que não agrade todo mundo, o futebol em si, a essência dele é muito boa. O futebol ensina pessoas, transforma caráteres e transforma vidas. O futebol é tudo. O estádio, você ir ao estádio assistir um jogo é sinônimo de festa, de alegria. O futebol é arte e comemorar faz parte, não é nada de violência e tamo aí. Realmente, como bem dito antes para nossos amigos aqui, o futebol é uma coisa indescritível. Então, se você tiver oportunidade, vá no estádio, curta. Não tem essa de ter medo, não. Faça a sua parte, só não mexer com ninguém, tá valendo. Curta o jogo, que realmente é uma coisa que, quando vocês tiver a oportunidade, só vocês vão conseguir descrever a emoção. Tem que ir no estádio mesmo, tem que vibrar, tem que torcer, chorar se for preciso e rir sempre. Futebol é alegria, futebol é arte. Quem tiver oportunidade não pode perder. Tem que ir, é só a gente imaginar o que seria a nossa vida se não existisse o futebol. Para resumir, o futebol é uma palavra, nós podemos dizer futebol igual Neymar. Valeu. Ala Madrid! Ala Madrid! Ala Madrid! Nossa, eu não acredito. Eu já terminei Isso aqui vai com pro ar, dois, velho. Bem postado na defesa. Louco, Lugano.